Bom, então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença dos debatedores, agradeço a presença de quem veio para assistir esse debate também, e vou fazer uma breve introdução sobre a organização que está promovendo esse evento, que é a Platypus Affiliated Society, ou Platypus, abrasileirando. A Platypus começou em 2006 nos Estados Unidos e hoje é uma organização internacional que organiza grupos de estudos, promove debates e edita revistas com o objetivo de discutir os problemas e as tarefas da política emancipatória hoje. A Platypus é um projeto focado na autocrítica e na autoeducação da esquerda, através da reflexão sobre a esquerda e entre a esquerda. Esse debate sobre a guerra na Ucrânia é o nosso primeiro evento brasileiro. Vocês podem acompanhar a página do Facebook da Platypus Brasil para ficar sabendo dos próximos eventos e também dar uma olhada no nosso canal de YouTube, em que temos centenas de cursos, conferências e gravações de debates, inclusive de vídeos de outros debates que a organização promoveu em outros países sobre o mesmo tema, sobre a guerra na Ucrânia. Então, eu vou introduzir brevemente os nossos debatedores hoje, começando pelo Diogo Fagundes. O Diogo é formado em Direito pela USP, ele é ex-secretário de Movimentos Populares pela União Estadual dos Estudantes de São Paulo e é editor do site Lavra Palavra. O Pedro Henrique Correia é psicanalista, doutorando em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ex-membro da direção executiva da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E hoje ele é membro da direção nacional da esquerda marxista e também constrói o canal Crítica Comunista no Instagram e no YouTube. E o Rafael Padial é doutorando em filosofia pela Unicamp e membro da organização Transição Socialista. O Eduardo Vasco, que se a internet dele voltar, vai também voltar aqui para a nossa mesa. Ele é jornalista especializado em política internacional, editor do Diário da Causa Operária e do blog Internacionalismo e também ex-correspondente do jornal Pravda da Rússia. Antes de passar para as falas de abertura, eu vou só retomar a descrição desse nosso evento, que é a seguinte. Diante da invasão da Ucrânia pela Rússia, a esquerda tem tentado entender a crise a partir de conceitos como imperialismo e autodeterminação nacional, assim como a partir de exemplos históricos, por exemplo, a atuação de Lenin durante a Primeira Guerra. Como a esquerda deve entender a crise atual na Ucrânia? Qual o significado de imperialismo, anti-imperialismo e autodeterminação nacional para a esquerda hoje? Como podemos rever hoje a antiga palavra de ordem de transformar a guerra imperialista em guerra civil, levando em conta a falta de uma esquerda internacional como a que tínhamos no início do século XX? Então é isso, a estrutura desse evento vai ser bastante simples, cada debatedor vai ter 10 minutos para fazer uma fala inicial e depois vamos ter rodadas de reações e comentários entre eles, com falas entre 3 a 5 minutos. Por fim, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas com o público. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro debatedor e, seguindo, enfim, ordem alfabética, eu vou passar agora para o Diogo Fagundes, então. E aí, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Paulo. Tomara que essa iniciativa tenha frutos e haja novos eventos da organização, da Platypus. Eu dividi minha fala em 3 pontos. Minha intervenção vai focar primeiro na questão da OTAN, porque eu acho que a gente todo, eu imagino que todos aqui tenhamos uma concordância inicial que precisa ser dita logo de antemão para evitar confusões mal entendidas, porque sempre que se traz a OTAN no debate, é possível que interpretem isso como passada de pano para a ocupação russa, para a guerra do Putin. Não, eu, assim como imagino os outros debatedores, não concordo e, na verdade, condeno, repudio a agressão a Kiev, porque uma coisa seria se o Putin tivesse auxiliado as milícias no Donbas, que, ao meu ver,
é uma demanda legítima que já vem sendo pedida, demandada desde 2014. Na verdade, o Putin era tido como omisso pelos guerrilheiros do Donbas. Mas não foi isso que aconteceu. O pretexto da desnazificação, na verdade, foi muito além da região do Donbas, das duas repúblicas populares auto-intituladas, e se estendeu para territórios cercando Kiev. Então, o objetivo não é apenas um auxílio militar a guerrilhas que enfrentam, de fato, tentativas de limpeza étnica, que enfrentam, de fato, nazistas. É difícil fazer um balanço dessas repúblicas populares, porque existe desde nacionalistas grão-russos até comunistas, retomando a simbologia da Segunda Guerra Mundial, retomando toda aquela questão da União Soviética. Então, não dá para entrar muito em detalhes sobre um balanço político dessas repúblicas, mas a causa é legítima, é uma demanda de libertação nacional, porque claramente é uma opressão étnica, inclusive proibindo a língua russa, falada pela população, e de proibição de qualquer menção à herança russa da parte do leste da Ucrânia, que é um território que foi da Rússia já há muito tempo, foi entregue pelo Lenin à Ucrânia. De fato, Putin não mente quando ele fala isso. Mas se a gente entrar nesses meandros de fronteiras, a gente vai cair naquele tipo de argumentação geopolítica de mas a tal fronteira pertenceu antes, então não vamos entrar nessa onda, porque esse tipo de argumentação geralmente serve para legitimar a guerra. Agora, falando sobre a OTAN, que é o meu primeiro ponto da minha intervenção, eu queria destacar, primeiro, que a OTAN não tem razão de existir. Ela é uma organização que não deveria existir, simplesmente porque ela foi formada para combater a União Soviética, o bloco soviético, e após o fim da União Soviética, ela basicamente serve para o expansionismo dos Estados Unidos. O projeto dos Estados Unidos de ser a única potência mundial, e ela foi se expandindo para o leste contra acordos que tinham sido feitos pelo Gorbachev com o Bush pai. Esse expansionismo da OTAN claramente não tem um fim defensivo. É só ver as intervenções da OTAN pelo mundo, da Líbia, Afeganistão, e sim, tem uma missão que é declarada, se você ler os documentos da OTAN, isso está escrito, de afrontar a Rússia, de encarar a Rússia como inimigo. Hoje, os dois grandes inimigos ditos explicitamente nos documentos da OTAN são a Rússia e a China. E, inclusive, eu recomendo que vejam o último documento estratégico da OTAN, que é a Agenda 2030. Que o plano é duplicar o orçamento da OTAN em 10 anos. O orçamento já é de $1 trilhão. Então, claramente, também isso serve não só ao projeto expansionista dos Estados Unidos, mas também à indústria armamentista, né? Que agora as grandes companhias de armas estão com ações supervalorizadas na Bolsa. E esse projeto expansionista da OTAN de provocar a Rússia não tem nenhuma preocupação com a Ucrânia. O Joe Biden está se lixando para a vida dos ucranianos, assim como o Boris Johnson. Eles estão usando, na verdade, a Ucrânia como um bucho de canhão. Porque eles não vão fazer nada, eles não vão intervir na Ucrânia, de fato. Eles apenas pagaram para ver. Porque o objetivo do Biden é criar problema para o Putin e, no limite, derrubar o Putin, porque se essa guerra se arrastar, e aí, ao meu ver, o Putin caiu na isca, caiu porque ele fez exatamente o que os Estados Unidos queria, que é assumir a posição de vilão internacional. E se essa guerra se arrastar, pode ser um novo Afeganistão para a União Soviética, com guerrilhas organizadas, que vai não só acabar com a economia russa, mas criar um problemão para a humanidade, né? Tanto de refugiados, quanto essas zonas de guerra, como aconteceu na Iugoslávia, viram celeiros para todo tipo de absurdo, desde tráfico de mulher até mercenários, viram um caos. Então, essa questão, eu acho que tem que ser, sim, colocada em destaque, e isso não significa nem um pouco ser condescendente com Putin. A OTAN, de fato, tem uma parcela enorme de responsabilidade nessa crise, porque ela é uma organização, essencialmente, que ameaça a humanidade. Ela não tem função além de servir para o projeto dos Estados Unidos e para o indústria armamentista.
Inclusive, ela foi criticada por teóricos da política internacional americana. O George Kennan, que é o grande teórico da contenção na Guerra Fria, a doutrina da contenção da União Soviética, ele falou abertamente, quando começou o expansionismo da OTAN, já na época do Clinton, que isso era um erro enorme, porque ia gerar revanchismo por parte da Rússia, que é exatamente o caso do que aconteceu com a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Você destrói um império e aí você não cria uma ordem internacional nova que contemple os interesses desse império derrotado. Então, a União Soviética foi derrotada e não houve um estabelecimento de uma institucionalidade mínima que contemplasse os interesses do que sobrou da Rússia. Na verdade, foi um processo de humilhação, né? Assim como no Tratado de Versalhes, no pós-Primeira Guerra. O Henry Kissinger, também, é outro teórico da política americana, condenou a postura dos Estados Unidos de incentivar o chamado Euromaidan, né, a praça, foram uns eventos na praça, chamada Praça Maidan, eu acho que é assim que se fala, em 2014, no qual os Estados Unidos interviu abertamente pela derrubada do presidente que era pró-russo. E o Henry Kissinger falou, isso aí vai dar problema porque a gente está se metendo numa área que é muito provocadora à Rússia, porque era basicamente contemplar apenas a demanda da Ucrânia do Oeste e ignorar totalmente a população de origem russa do Leste. Então, isso foi condenado até pelos teóricos da Guerra Fria, que parecem mais razoáveis do que hoje os acelerados incendiários da política externa do Biden. É bom deixar claro aqui que um dos interesses dos Estados Unidos em gerar esse desgaste da Rússia é justamente impedir a ligação da Rússia com a Europa, no caso a Alemanha, que é um projeto estratégico do Putin, que é o Nord Stream 2, o gasoduto, que já foi construído, mas ainda não está em operação, e há um interesse explícito em viabilizar essa iniciativa, que ia fazer a Rússia praticamente monopolizar o gás natural europeu. Então, é bom colocar essa disputa econômica em jogo. Eu não sei se eu ainda vou desenvolver muito esse ponto do Ocidente, da OTAN, porque eu já falei bastante, mas só para dar mais uma pontuada, eu gostaria de sublinhar a hipocrisia da Alemanha, né, tudo isso. Porque a Alemanha não só é um país que está basicamente servindo de fantoche americano, esse social-democrata líder da Alemanha, ele não se posiciona, ele praticamente assume as posições norte-americanas, mesmo que vão contra o interesse alemão, que é de ter o gás mais barato, e tem uma postura completamente hipócrita, porque durante a Guerra da Iugoslávia, a Alemanha foi a grande incentivadora do separatismo. O separatismo da Croácia e da Eslovênia, a desintegração da Iugoslávia, foi incentivada principalmente pela Alemanha. Então, é uma hipocrisia enorme, porque o nacionalismo croata, o separatismo esloveno, o separatismo do Kosovo, foi tido como uma coisa libertária, um nacionalismo do bem. Mas o nacionalismo do Donbas, da região do leste ucraniano, não, porque aí é russo, aí é próximo da Rússia. Então, essa manipulação do nacionalismo, do separatismo, mostra bem que nesse jogo há puro interesse das potências em mexerem no tabuleiro geopolítico, independente dos interesses da população local. Uma hora o nacionalismo, o separatismo é correto, é uma causa emancipadora, outra hora agente de Moscou, como é taxado, inclusive, infelizmente, por parte da esquerda, os guerrilheiros do Donbas. Eu vou deixar bem claro, demarcar bem claro, que eu acho a causa do leste da Ucrânia legítima. E se o Putin tivesse apenas dado apoio militar a isso, eu acho que seria uma situação diferente de hoje. O que o Putin faz é explorar esse pretexto, inclusive a ameaça real dos nazistas, que, óbvio, não são a maioria do povo ucraniano. Não, ninguém aqui acha que está falando que o povo ucraniano é nazista, ou que o Euromaidan foi a maioria nazista.
Não, a maioria foram pessoas provavelmente que queriam um fim do governo corrupto, queriam uma aproximação maior com o Ocidente, com a pauta do desejo das liberdades democráticas, mas os nazistas são organizados. Então, mesmo que eles não sejam maioria, eles têm uma organização forte, militar, paramilitar, com treinamentos, centros de treinamento, inclusive de educação de crianças. Eles funcionam como uma espécie de hub da extrema-direita mundial. Então, a mídia agora a grande imprensa está passando um pano nesse neonazismo, falando, não é bem isso, não são nacionalistas que são anti-Rússia, mas se você for ver a história do nacionalismo ucraniano, ela é baseada principalmente no colaboracionismo dos nazis contra os soviéticos. O Stepan Bandeira, que é o grande ídolo deles, era um matador de judeu e comunista. Então, isso também precisa ficar claro aqui, que o nazismo ucraniano é, de fato, detestável e não representa o povo ucraniano, não quero dizer isso, mas tem a conivência do governo. Desde 2014, foi incorporado pela Guarda Nacional Ucraniana. O Zelensky homenageou pessoas que cometeram um massacre de Odessa, quando vários comunistas foram incendiados numa casa de sindicato. Tudo isso passou em branco e foi até celebrado oficialmente pelas instituições ucranianas. Então, é um Estado que, além de ser um fantoche dos Estados Unidos, o Zelensky tem um servilismo quase patético de ficar clamando ajuda dos Estados Unidos. Só ver o discurso dele para o Congresso agora americano, além de ter esse caráter até tosco, patético de servilismo aos Estados Unidos, ele também tem uma conivência com os nazis. É uma conivência aberta. Então, eu não acho a Ucrânia uma democracia liberal. Esse papo que a gente escuta muito no meio de comunicação, que é uma democracia contra uma ditadura, é uma mistificação completa do conflito. A Ucrânia proibiu o Partido Comunista, proibiu toda a esquerda, praticamente, que não era irrelevante. O Partido Comunista ucraniano teve 13% de votos. Não era um partido minúsculo. Ele representava grande parte da esquerda ucraniana. Então, longe de ser uma democracia, eu acho que a Ucrânia é um país que não é um governo nazi, mas que dá carta branca para os nazis agirem. Então, esse é o meu segundo ponto da intervenção. Que sim, o nazismo ucraniano existe e ele é, de fato, um pretexto para o Putin agir. No caso, ele manipula esse sentimento, esse repúdio ao nazismo, como uma forma de intervir por interesses da Rússia. A intenção dele é ter um cordão militar, formar pela segurança estratégica da Rússia, fazer uma espécie de ampliação das fronteiras russas. Porque o projeto do Putin, a gente sabe, é conservador, é nacionalista e é saudosista. Ele tem uma espécie de vontade da Rússia ser a potência que ela já foi, principalmente na região do seu entorno, né? Através das intervenções no Cazaquistão, no Kirguistão. O Putin vem exercendo na Geórgia, o Putin vem exercendo um papel de voltar a Rússia, e desde 2015, no plano internacional também, né? Porque teve o conflito da Síria. O Putin foi essencial para o Assad continuar. Se o Putin não intervém, o Assad cai. Então, a Rússia vem construindo um projeto de recuperar a influência, não só no seu entorno estratégico, mas também na chamada Eurásia, né? O projeto russo é um projeto não só de reativar os elementos clássicos do nacionalismo grão-russo, que o Lenin chamava de grão-russo, que é uma coisa que o Lenin combatia, e eu acho que a esquerda tem que ter esse legado. Pedir para você concluir, por favor. Tá. Só terminando com a questão do nacionalismo russo, que também é um ponto que eu acho que tem que ser, eu acho, consciente entre nós, que é um projeto repudiável de retomar o czarismo e retomar a tradição da Igreja Ortodoxa e o papel de ponte para o Oriente. Esse é o fim da minha intervenção. A Rússia está cagando para o Ocidente. Tudo isso que fala, nossa, a Rússia está ferrada, está isolada. Eu acho que isso foi pensado, o Putin sabia que ia ficar isolado do Ocidente, porque se você lê os estrategistas do Estado russo, por exemplo, Sergei Karaganov, não é nada de Dugin, Sergei Karaganov, um cara das forças militares russas. Ele fala abertamente, a gente é voltado para o Oriente, para o Sul. É África, Índia, Paquistão, e nisso a Rússia está indo bem. Esses países árabes, a China, são todas
não isolaram a Rússia. Então, ao contrário também da ideia de que a Rússia está ferrada, tá? Eu acho que, na verdade, ela tem um projeto consciente de se voltar para o Oriente. E, nesse aspecto, o Putin vem obtendo sucesso. É isso. Obrigado, Diogo. Passar agora a palavra, então, para o Pedro. E só um adendo aqui. Como o Eduardo teve problemas com a conexão, a gente ainda não sabe ao certo se ele vai se reconectar. Eu estiquei o tempo de fala do Diogo para 15 minutos e vou fazer o mesmo, então, agora para o Pedro e para o Rafael. Isso. Ok. Agradecer pelo convite a todos os presentes aqui que estão escutando. Esse é um tema que a gente aqui do Brasil escuta em uníssono na grande mídia e pode parecer estranho, até se vocês repararem alguma diferença entre as diversas posições de esquerda. Eu acho que o debate teve esse intuito, mas assim como a burguesia também tem opiniões divergentes do que fazer, a classe trabalhadora tem. Então, a divergência aqui é positiva para fazer avançar a compreensão, a consciência de classe. Então, eu vou trazer uma chuva de elementos, porque é isso que dá para fazer em 10 e 15 minutos. Então, depois a gente desenvolve uma coisa ou outra no debate ou nas perguntas, conforme vocês se interessem. Então, primeiro, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a OTAN na mão deles, e isso é muito importante, porque é uma aliança militar que engloba não só pequenos países aliados, mas engloba também a Europa. Como o Diego falou, a OTAN surge no contexto da guerra, conhecido como Guerra Fria, e hoje se mantém com a hegemonia norte-americana. Mas só que nos Estados Unidos a coisa não está fácil. Porque ano passado tiveram greves operárias, como não tinha desde a década de 80 e 70, teve o Black Lives Matter, e o Biden está mais fraco do que nunca. Muitos falam que ele está senil, que ele não consegue ter noção nem do que fala. A aprovação, a desaprovação, na verdade, do Biden está em 52%. Quando a gente olha aqui para o Brasil e pensa no Bolsonaro, a gente fala, pô, ele é um cara odiado, né? As pessoas odeiam o Bolsonaro, ele é muito rejeitado. Mas o Bolsonaro tem 63% de desaprovação, o Biden tem 52%, não é uma coisa que está muito longe. Então, isso mostra como é que está o clima político dentro dos Estados Unidos e também aqui serve a guerra nesse sentido. A aprovação do Biden é de 40%, muito baixa. A economia não decola, isso que a burguesia chama de estagflação, que está sendo levada com a barriga. E a guerra é uma oportunidade de aquecer os negócios, de queimar capital, de colocar a coisa girando. Esse apoio que os Estados Unidos agora deu para a Ucrânia, de 800 milhões de dólares, é principalmente em armas. São armas fabricadas pela própria indústria armamentista dos Estados Unidos. Então, a guerra é um importante meio de você fazer a máquina capitalista girar, a máquina produtiva, até porque a indústria da guerra americana é basicamente uma indústria privada, obviamente controlada pelo Estado, mas tem ali um direcionamento capitalista. Além disso, esse conflito com a Rússia interessa também para colocar uma posição que já não é tão mais forte economicamente na Europa, principalmente contra a Alemanha. Então, também se esconde por debaixo um conflito com a Alemanha. E a gente tem nessa guerra, que é assim que a gente tem que chamar de guerra, a Rússia. A Rússia é controlada por Putin. Putin é um bonapartista. O que é isso? É um dirigente que assume funções de Estado, inclusive assume funções que a burguesia nativa russa não consegue cumprir. E por isso, principalmente nos países atrasados, esses líderes bonapartistas são tão importantes. Então, o Putin ele é um representante da burguesia russa e, ao mesmo tempo, é o homem forte que dialoga tanto com a burguesia quanto com o proletariado russo. Então, ele consegue se colocar acima, junto com o Estado, do conflito de classes. E a Rússia, hoje, economicamente, é o resultado da pulverização, da quebra, da destruição do que era o aparelho
de Estado, um aparelho produtivo controlado pelo Partido Comunista da União Soviética. Isso é importante, porque a Rússia saiu de um país que era semi-feudal para uma economia que hoje não é mais uma economia atrasada e completamente dominada e submissa ao imperialismo. Porque se fosse isso, ou seja, uma economia baseada em commodities, com bancos estrangeiros controlando as maiores empresas, como é no caso da Ucrânia, a Ucrânia não tem um grande banco, não tem um sistema monopolista estruturado. A Ucrânia é dominada por bancos estrangeiros, já a Rússia não é assim. A Rússia tem grandes bancos com participação ativa do Estado, então não é uma economia pequena como a economia do czar e a economia destruída da Guerra Civil Russa. Há grandes bancos, há um poderoso complexo industrial militar herdado pela União Soviética e uma participação do Estado muito forte, como não poderia ser diferente, diante do caráter atrasado da economia, para sustentar esses negócios da classe capitalista. Então, é uma economia que tem capacidade de exportar capital, de usar a força militar em aventuras para disputar territórios e mercados consumidores. A Rússia, ela não é um país dominado, ela tem, sim, um poderio imperialista, incomparável com o que são os países europeus, historicamente construídos a partir da pilhagem das colônias e depois das semicolônias, mas existe um poder, sim, imperialista a partir desses monopólios e do controle, algum controle dessa burguesia nativa sobre a economia russa e da economia estrangeira, principalmente das pequenas repúblicas que saltaram fora da União Soviética. Então, com a guerra, o Putin conseguiu uma coisa que ele estava precisando: levantar sua popularidade. A desaprovação do Putin caiu 7% e a aprovação subiu 8%. Ou seja, tem um objetivo político também atrás da guerra, não só o econômico, da burguesia a qual ele representa, e esse objetivo ele foi cumprido, o prolongamento do Bonaparte no poder. O objetivo do Putin não é desnazificar a Ucrânia, não é impedir que a OTAN avance, existe isso. Mas o principal é manter a classe trabalhadora quieta, sendo explorada pelos capitalistas russos. E a independência, o Diogo falou sobre isso, das repúblicas populares, Donbass, ela não é uma independência construída a partir da livre vontade dos povos, não é a autodeterminação da classe trabalhadora que definiu essa independência. Há uma forte participação da Rússia patrocinando desde o início a independência dessas áreas. Então, não que não seja legítimo, qualquer um tem condição de se separar, mas quase assim queira. Eu acho que essa é a política do Lenin para a Ucrânia, inclusive, que irrita tanto o Putin, porque, como foi falado, ele adere à ideia da grande Rússia, mas essa divisão não é espontânea. O Putin disse que, se os ucranianos querem descomunizar a Ucrânia, no discurso dele antes da invasão, os ucranianos podem contar com a Rússia nesse sentido. E Donbass, lembrando que os partidos comunistas são proibidos. Essa ideia de que Putin vai desnazificar a Ucrânia, ela é um pretexto para incentivar a velha justificativa da guerra e o velho argumento social chauvinista que faz o nacionalismo se colocar à frente das questões econômicas para escondê-las, porque a gente está vivendo uma crise internacional do capitalismo. Antes de falar da Ucrânia, eu já falei quanto tempo, Paulo? Você tem mais 6 minutos. Valeu. Antes de falar da Ucrânia, foi anunciado anteontem que o Putin pagou os juros da dívida, porque, né, no sistema altamente financiarizado, os países eles compram títulos da dívida pública um dos outros, e o Putin pagou os juros da dívida pública que é controlada pelos Estados Unidos, da dívida pública russa. Isso mostra que o Putin ele não está interessado em sair do sistema financeiro internacional e talvez esteja vendo isso tudo como um período de pausa. Ele não está se opondo ao imperialismo numa posição meio que involuntária, empurrada ali por uma
uma atitude defensiva contra a OTAN, não. Existe um processo de redivisão, um processo de disputa por territórios e por área de influência, no qual o que está em xeque aqui, em jogo, não é ele se afastar completamente dos Estados Unidos, até porque se o Putin fizesse isso, ele teria que estatizar essas empresas todas que saíram do país. Afinal, isso é um choque econômico. Ou seja, ele está vendo isso como um período de pausa. Essas empresas vão voltar, até porque quando você exporta o capital, você coloca a sua empresa no estrangeiro, você não faz isso porque você acha maneira a Rússia, mas é porque essas empresas trazem lucro. E os Estados Unidos também está perdendo ao tirar suas empresas da Rússia. Sobre a Ucrânia, ok, Paulo, obrigado. Sobre a Ucrânia é uma economia minúscula, mais ou menos 10% do tamanho da economia russa, não tem grandes bancos, monopólios são frágeis. Por mais que as maiores empresas do país tenham surgido sob a mesma base da expoliação, da expropriação que foi o pós-fim da União Soviética, a economia ucraniana, até pela sua história de opressão nacional, ela não conseguiu se desenvolver, assim como a Rússia, enquanto sede ali da União Soviética, se desenvolveu a partir da sua industrialização na era da economia planificada. Então, o czar russo, ele tinha o que já foi falado aqui, o projeto Grão-Russo, onde as nacionalidades elas vinham ser absorvidas. E o Putin adora esse projeto, admira ele. Tanto que ele gosta de Stalin. Stalin travou um combate muito duro com o Lenin sobre essa questão da nacionalidade, porque o Lenin ele achava que a nacionalidade deveria ser construída a partir de uma livre aceitação dos povos. Se a Ucrânia quisesse se incorporar à Rússia, formar uma única nação, isso tinha que vir a partir de uma iniciativa e da livre vontade da Ucrânia, do povo ucraniano. Não a partir de uma russificação do território ucraniano, como Stalin fez, mandando milhões para morar naquela parte que costuma apoiar os governos pró-russos, a parte mais ao oriente da Ucrânia. Em 2014, impulsionado pela crise mundial, a população da Ucrânia achou que fazer parte da Europa podia melhorar a vida. E o imperialismo aproveitou isso. O Paulo está em São Paulo, né? Vocês imaginam o que é um ambiente de protesto de massa, tipo na Praça da Sé. Aí aparece lá no meio do protesto um senador republicano, um ex-congressista, um assessor do presidente, começa a distribuir quentinha, participar do palanque. Então, a intervenção imperialista no Euromaidan foi tão evidente que eles não tinham nenhuma preocupação em esconder isso. Vocês imaginam o que é, no meio de junho de 2013, um senador republicano sai lá dos Estados Unidos e vai para a Praça da Sé discursar? Então, eles não têm vergonha nenhuma os Estados Unidos não têm vergonha nenhuma de mostrar que está disputando, sim, esse território. E se Putin queria desnazificar a Ucrânia, agora ele provavelmente vai conseguir exatamente o contrário, porque o recrutamento militar obrigatório, todo esse ódio que está sendo desenvolvido no povo ucraniano contra a Rússia, vai exatamente fortalecer os grupos nazistas, assim como na vergonhosa campanha dos Estados Unidos no Afeganistão, que eles saíram expulsos por um exército de farrapos que não tinha nem avião, não tinha tanque, e foram colocados para correr. Então, para encerrar, a guerra na Ucrânia é o palco de um conflito maior, que é a guerra entre Rússia e Estados Unidos por áreas de influência. O nacionalismo vai colocar de maneira reacionária o povo ucraniano contra o povo russo e, por um tempo, vai proteger a popularidade tanto do Biden nos Estados Unidos tanto na Rússia, do Putin, popularidades que estavam decadentes. Então, o que está se expressando na Ucrânia é uma guerra interimperialista, entre um imperialismo gigantesco e um imperialismo pequeno. Por último, para fechar, foi perguntado sobre a questão da guerra revolucionária, ou como o Lenin falou na Primeira Guerra, transformar a guerra imperialista em guerra civil ou guerra revolucionária. E isso não é possível
nesse momento, porque não existe uma organização operária de massas, nem mesmo uma organização pequeno-burguesa, que possa ser empurrada pela classe trabalhadora para expropriar o capital ou para se colocar contra os governos imperialistas. Lembremos-nos que, durante a Primeira Guerra, você já tinha consolidado o Partido Operário Social Democrata Alemão e um partido social democrata russo, né, grande, que tinha capacidade de levar adiante certas reivindicações de massas e conquistar o apoio das massas. Hoje a gente não tem nenhuma organização desse tipo, nem na Rússia, nem na Ucrânia. Então, eu acho que essa reivindicação ela está fora do atual contexto das organizações marxistas, das organizações revolucionárias. Então, é isso. Eu acho que o nosso posicionamento tem que ser contra a guerra e pela libertação de todos os presos políticos, apoiando o movimento democrático nesses países contra a matança imperialista. Obrigado, Pedro. Vou passar agora para a fala do Rafael. Os companheiros me escutam? Sim. Maravilha. Bom, boa tarde, companheiros. Queria, antes de tudo, agradecer aos companheiros da Platypus Brasil, ao companheiro Paulo pelo convite, também aos companheiros Diogo e Pedro, e uma pena que o companheiro do PCO não está presente, porque certamente esquentaria o nosso debate aqui. Inclusive, o PCO publicou um texto, não lembro o título exato, mas algo no sentido de que não é possível ficar numa posição neutra ou pacifista na guerra. Me parece que isso é bastante correto da parte deles, embora a posição deles me pareça bastante errada, que é o apoio ao Putin. Nós, da transição socialista, temos uma posição clara que é a favor da derrota do Putin nesta guerra, né? Nós queremos a derrota do Putin nessa guerra e apoiamos a resistência dos ucranianos. Acho que das questões que os companheiros da Platypus levantaram para a gente dialogar, realmente essa questão de transformar a guerra imperialista, né, em guerra revolucionária, acho que é uma questão chave. Primeiro, acho que é preciso ter alguns cuidados com essa questão, que ela nos induz a pensar que existe uma guerra imperialista. Essa é a primeira questão que deve ser levantada. Existe uma guerra imperialista realmente em questão? E a segunda questão é a posição do Lenin, da ala mais avançada da Segunda Internacional, e o Lenin, inclusive, criticava o Trotsky sobre isso, né? A posição do Lenin era a favor do derrotismo revolucionário. Se compreende que existe uma guerra entre potências imperialistas, o mais correto seria, me parece, a posição do Lenin pelo derrotismo revolucionário, ou seja, queremos que o nosso governo seja derrotado. Essa posição seria totalmente inaplicável hoje, me parece, na Ucrânia. Na prática, seria dizer nós queremos que o nosso governo, por mais capitalista, corrupto que ele seja, né, o governo do Zelensky, seja derrotado. Na prática, viraria uma posição em apoio ao Putin. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes, por resvalar no esquerdismo, a questão de que o nosso governo deve ser derrotado, principalmente porque esse esquerdismo tem base numa análise errada da geopolítica e do conflito que está acontecendo. Se estivesse, de fato, acontecendo uma guerra imperialista, né, por exemplo, Inglaterra e França, Inglaterra e Alemanha na Segunda Guerra, França e Alemanha na Segunda Guerra, aí seria plenamente admissível essa posição. Por exemplo, os franceses que estão sofrendo uma blitzkrieg alemã que defendessem que o nosso governo francês caísse, que nós derrubássemos nosso governo revolucionariamente. Mas não é o caso dessa guerra, não é uma guerra imperialista. É uma agressão de uma nação forte. Até podemos deixar de lado a questão se
compreendemos a Rússia como imperialista ou não. Deixemos de lado essa questão. Do ponto de vista objetivo, o que acontece é a agressão de um país belicamente mais forte contra um país fraco. A gente tem que tomar cuidado com um certo método, que é pensar essas guerras por terceiros. Então, a gente abstrai o conflito real que está acontecendo, que é a Rússia invadindo a Ucrânia, e cria diversos terceiros abstratos que, na verdade, fazem com que a gente esqueça, apague esse conflito real, que é justamente a questão da OTAN entra como um certo espantalho, como um certo bicho-papão, para que a nossa esquerda capitule ou se adeque ou passe a uma posição pacifista, que não tem lado, né? Por isso que eu disse que o PCO estava correto, é preciso ter um lado, não é possível ficar numa posição pacifista. Em se tratando de uma guerra de uma forte nação contra uma pequena, não tem como ficar ao lado da forte nação, isso é um crime, a posição do PCO, do meu ponto de vista e de outros, é um crime político. E não é possível ficar numa abstração também só pela paz. Uma abstração pela paz não traz nenhuma linha política real para as organizações da classe trabalhadora, para a população ucraniana que está sendo massacrada, etc. E tal. Quando eu digo que isso não é uma guerra imperialista, eu me baseio em quê, né? É preciso pensar que a Rússia, e as coisas não se alteram muito ao longo do século XX ou desde a segunda metade do século XIX. A Rússia é um pouco o elo fraco da cadeia imperialista. Ela poderia ser pensada como imperialista, mas com muitas ressalvas, por conta da história muito particular da Rússia, particularmente desde o século XVIII, desde pelo menos ali o período da Catarina Grande. A Rússia tem um domínio completo sobre as diversas nacionalidades que ficam nas franjas do seu território. E, por isso, a Rússia desenvolveu um belicismo muito alto, muito forte. Na Rússia, você tem uma conjunção de duas contradições muito explosivas. A contradição de classe, propriamente, entre burguesia e proletariado, e a contradição nacional. Dentro da Rússia tem mais de 100 nacionalidades. E os que são formalmente independentes da Rússia também sofrem com um jugo russo, e antes czarista e antes stalinista, né, etc. E tal. Então, esse conflito, essa conjunção de conflitos de classe e nacionais cria uma coisa muito explosiva que exigiu que a Rússia desenvolvesse um exército muito forte. Fez com que a Rússia fosse, do ponto de vista bélico, uma nação muito importante, mas, do ponto de vista econômico, a Rússia é, do ponto de vista marxista, né? A gente se reivindica marxista, a gente tem que tentar analisar os conflitos, ditos conflitos geopolíticos, a partir do que é chamado da concepção de história, né? Ou vulgarmente materialismo histórico, né? Tem dentro da sua capacidade produtiva. Isso não tem a ver com PIB, né? O Marx critica tantas vezes a noção de PIB, o Produto Nacional Bruto, por ser irracional, né? Os países são fortes de acordo com a sua produtividade. Você pode analisar um pouco a produtividade, embora não seja perfeito, a partir de gráficos, a partir de dados que cruzam o PIB com o tamanho da população, chamado PIB per capita, ou, ao menos, a partir da noção de horas trabalhadas. Se você analisa realmente a produtividade de um país, você tem um desenho da dita geopolítica totalmente diferente do que aparece na vulgaridade da mídia, dos grandes analistas burgueses, que se baseiam só nesses grandes dados de PIB, que são quantidade sem qualidade, ou só no que os próprios estadistas falam de si mesmos. Então, supostamente a China agora está virando uma grande potência, está confrontando os Estados Unidos.
PIB da China, do tamanho do PIB dos Estados Unidos. A China, o marxista, tem noção de produtividade, uma noção material, realmente. Eu queria aqui tentar projetar um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo. Os companheiros estão vendo? Eu não sei. É um gráfico de produtividade por hora trabalhada. Dá para ver, sim. Maravilha. Aí a gente tem uma ideia um pouco básica. Em primeiro lugar, a Alemanha, depois Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido, Japão, Rússia, Malásia, México, Brasil, China, Índia. Se a gente observa, de fato, a potencialidade econômica dos países, é isso que a gente tem. O que isso significa? Significa que um país que pode ter um PIB muito grande, uma produção de riqueza grande, mas que tem uma enorme população na miséria, por exemplo, a China, é incapaz de agir do ponto de vista imperialista. Ele é incapaz de contornar as contradições internas de forma que permita a esses países agir de forma imperialista no mundo. Então, a gente não deve olhar só a quem mandou o último satélite, quem tem a tecnologia. A gente tem que pensar do ponto de vista de luta de classes, que cruze dados econômicos com dados sociais. Se a gente ficar só pensando do ponto de vista tecnológico, quem mandou o satélite X, quem desenvolveu a tecnologia, qual o tamanho da população que pode ser alistada no exército, tudo isso não diz nada do ponto de vista da produção e da capacidade de agir enquanto imperialismo por parte das potências. Vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ficar de olho no tempo aqui. 5 minutos. Na verdade, as questões centrais da chamada geopolítica não mudam com facilidade. Os grandes conflitos são os mesmos, principalmente a chamada questão alemã. A Alemanha tentou controlar a Europa, o continente europeu, já na Guerra Franco-Prussiana, em 1870 e 71, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista do continente, do mercado como europeu, da zona do euro, etc., é a única potência capaz realmente de centralizar o continente para fazer frente aos Estados Unidos. Só que a Alemanha está parada, digamos assim, controlada desde do fim da Segunda Guerra. Para vocês terem uma noção, hoje os Estados Unidos têm 700 e... Deixa eu ver o dado certinho aqui. Só um segundo, desculpem, companheiros. Os Estados Unidos têm 742 bases militares no mundo inteiro. Dessas 742, 118 estão na Alemanha. A maior delas de todas é que está em Berlim. No Japão são 119 bases militares. Na Itália são 44. Os países que foram derrotados na Segunda Guerra têm esse número gigantesco de bases. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a China tem 8 bases militares no mundo. Isso diz tudo. Então, assim, o que é para os Estados Unidos ter uma base que nem é própria dela, é da OTAN, então é dividida com outras potências, na Ucrânia? Do ponto de vista geopolítico, o que isso significa se comparado a 118 bases que os Estados Unidos têm na Alemanha? Do ponto de vista geopolítico, não é nada. A questão, os eixos geopolíticos não giram em torno disso. A questão central não é avançar ou não a OTAN. A questão central da ordem geopolítica sempre foi, na segunda metade do século XX, controlar a Alemanha. E a Alemanha foi dividida, né, a gente sabe, em 4 grandes zonas, com as potências, com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, controlando territorialmente, e a própria cidade de Berlim foi dividida, junto também com a União Soviética, né? Tudo isso para paralisar e quebrar ao meio o proletariado alemão e a indústria alemã ao mesmo tempo. Para isso, os próprios soviéticos foram muito úteis, desde as conferências de Yalta e de Potsdam, que dividiram o mundo no pós-Segunda Guerra. A União Soviética foi parte componente desse eixo que paralisava o capital alemão.
Então, a OTAN não foi criada para, como diz aí a Vulgata, para se contrapor à União Soviética e criar a Guerra Fria, etc. A União Soviética sempre foi parte desse conjunto, desse ordenamento para paralisar a leste a Alemanha, ainda que a França paralisasse a oeste, a Inglaterra, etc. também. Enfim, estou falando tudo isso só para, acho que, tentar desviar a questão. Não se trata de uma guerra imperialista, porque não é o eixo do problema imperialista que está colocado desde meados do século XX. O que acontece? Desde a crise, tem se voltado internamente. A OTAN está paralisada. Na verdade, o Putin está agindo porque a OTAN está sem cabeça. Quem falou isso foi o Macron, o presidente francês, falou em 2019, falou: a OTAN atingiu uma morte cerebral. Em 2003, por exemplo, na guerra do Iraque, Alemanha, França e Bélgica vetaram a ação da OTAN, foram contra a guerra no Iraque. De 2003 para cá, essa paralisia da OTAN só avançou. O que acontece é que, frente à paralisia da OTAN, e agora o que tudo a gente vê todo dia nos jornais, é o Zelensky falando da paralisia da OTAN, que não ajuda de fato, que não faz nada, etc. Antes de ontem, no parlamento alemão, o Zelensky culpou, né, a Alemanha por criar um novo muro, né, por ser conivente com a criação de um novo muro dividindo a Europa. A gente vê uma paralisia quase completa da OTAN. E, em meio a essa situação, o Putin está agindo para controlar as contradições internas e nas suas bordas. Em 2014, teve o Euromaidan, que... desculpa, concluindo. Depois eu continuo na minha fala. Mas, enfim, em 2014, o Euromaidan, que quebrou a estrutura da polícia, do exército ucraniano, que eram bastante controladas por Moscou. Depois, as manifestações na Bielorrússia em 2020, 2021. Agora, recentemente, as manifestações no Cazaquistão. Em 2019, quando teve envenenamento e quase morte, mas com prisão do opositor russo Navalny, a gente teve as maiores manifestações internas à Rússia nas últimas décadas. Quer dizer, o negócio ali para ele não tem nada a ver com a OTAN, é uma questão de controlar as contradições de classe. E por isso, o melhor que poderia acontecer seria a queda do Putin, a derrubada, a derrota do Putin nessa guerra e a sua queda, que poderia abrir espaço para um processo de ascenso das massas na Rússia e também na Ucrânia, né? Um armamento da resistência ucraniana, etc. e tal. Desculpem me alongar. Sem problema. Antes de passar para uma rodada de comentários, eu gostaria só de enfatizar alguns pontos de cada fala, né? Então, em relação à questão da transformação da guerra imperialista em guerra de classes, em guerra civil revolucionária, a gente tem duas visões convergentes, mas que seguem trilhas opostas, né? Então, Pedro enfatiza que essa palavra de ordem hoje não seria aplicável porque não temos uma organização socialista internacional como a que havia com a social-democracia russa, com o Partido Social-Democrata Alemão, entre diversos outros, né, há 100 anos atrás. E o Rafael também concorda que essa palavra de ordem não se aplica, mas ele enfatiza que isso se deve ao fato de não ser uma guerra imperialista, mas sim uma guerra em que uma nação militarmente poderosa, seja tecnicamente imperialista ou não, agride uma nação fraca. Em relação ao chamado Euromaidan, também tivemos visões muito diferentes. O Diogo enfatiza uma certa hegemonia dos neonazistas nesse movimento, mesmo não sendo maioria, sendo o setor mais organizado, né? Uma presença desses grupos. O Pedro enfatiza a forte influência dos Estados Unidos, com presença de senador republicano nesse evento, e faz um paralelo com o junho de 2013 brasileiro, ao passo que o Rafael entende isso como um movimento de revolta popular contra a opressão russa. Isso também se reflete na forma como cada debatedor enxerga os possíveis resultados da guerra, né? Eu acho que
o Diogo e o Pedro enxergam uma derrota da Rússia nesse conflito, que no fundo seria um conflito contra a OTAN, como algo negativo do ponto de vista da luta internacional dos trabalhadores pelo socialismo, porque fortaleceria uma ordem multipolar, uma ordem mundial, perdão, unipolar, dominada pelos Estados Unidos, enfraquecendo a Rússia como potência regional. E o Rafael enfatiza que uma derrota da Rússia poderia ser muito alvissareira para as lutas revolucionárias, tanto na Rússia como nos países ao seu entorno, como Bielorrússia, Cazaquistão e Ucrânia. Então, dito isso, eu passo agora a palavra para o Diogo, que vai ter 5 minutos para reagir, comentar e desenvolver mais as suas próprias ideias. Então, comentando as falas, então, para ter um pouco de polêmica, porque está um tom meio morno, para dar um pouco mais de... botar um pouco mais de fogo no parquinho, eu discordo muito da visão de que a OTAN está paralisada. Ela tem, de fato, problemas, comando, tal, mas ela teve intervenção na Líbia. O que foi a intervenção na Líbia? Uma mega operação que destruiu o Estado Líbio. Não uma paralisia. Uma potência que tem $1 trilhão e que pretende duplicar isso em 10 anos, está longe de ser uma mão com açúcar. E a visão de que a guerra não tem nada a ver com o conflito entre grandes potências, porque é restrita à Ucrânia e Rússia, ao meu ver, faria com que, na nossa visão da Primeira Guerra Mundial, o conflito do Marrocos não fosse entre Alemanha e França, ou o conflito dos Balcãs, a Guerra dos Balcãs, que foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. Esses conflitos regionais localizados são proxy wars entre potências, são guerras de procuração. Então, a gente não tem que a gente não pode ignorar o papel do Estado ucraniano como um fantoche dos Estados Unidos. É só ver como o Zelensky virou o grande herói, como ele é bajulado por toda a imprensa hegemônica, mas o Estado americano, o Congresso americano aplaudiu de pé. Tem todo o Estado, por exemplo, ucraniano, as comunicações ucranianas são comandadas por britânicos. É só ver o relato do jornalista Dmitry Kovalevich, que mora na Ucrânia, ele fala que a comunicação ucraniana é feita por britânicos. Então, é um Estado que, agora comentando um pouco a fala do Pedro, um pouco minhas divergências, a Ucrânia ela não era uma economia pequena. A Ucrânia, na União Soviética, era o segundo Estado mais importante. Era um Estado industrializado, principalmente o leste, Kharkov, a região do Donbas é muito industrializada, é um polo metal mecânico, e era o celeiro, né? As melhores terras da União Soviética, era o celeiro agrícola. Então, o que aconteceu foi que, desde o fim da União Soviética, a Ucrânia nunca mais recuperou o PIB que ela tinha em 1990. A Ucrânia foi, dos países que sofreram no desmonte da União Soviética, provavelmente o mais afetado. Porque ela perdeu todo o status que ela tinha, ela regrediu, de fato. Enquanto países, por exemplo, Polônia, Hungria, melhoraram, a Polônia, de fato, teve um crescimento econômico, por exemplo, a Ucrânia só se ferrou. Então, eu acho que esse é um elemento que você vai em conta, que é preciso entender como a Ucrânia saiu de um polo industrial para um país arrasado. As adesões ao neoliberalismo fracassaram. Então, outro aspecto que eu acho importante levar em conta é a economia russa. Porque a Rússia ela tem uma questão interessante. Porque, enquanto existem países que são potências econômicas, mas não são potências militares, por exemplo, a Alemanha e o Japão, a Rússia, ao contrário, é uma potência militar, é o maior número de ogivas nucleares do mundo, tem uma indústria militar avançadíssima, mas, economicamente, ela está longe de ser o que a União Soviética foi, que era a segunda potência do mundo, competindo industrialmente com os Estados Unidos. A Rússia, hoje, ela exporta commodity. A grande fonte de receitas dela é igual aos países da América Latina. Gás natural, petróleo. E o papel dela na divisão internacional do trabalho é um papel periférico perante o que ela já foi na União Soviética. Então, o sistema bancário financeiro da Rússia não é muito desenvolvido. Se você for ver os maiores bancos do mundo, vai ter pouquíssimo banco russo lá. A burguesia russa é muito dependente do Estado. Tem uma confusão muito grande entre Estado e burguesia. Então, é uma burguesia muito débil politicamente, muito dependente do Estado russo, do Putin.
Então, eu acho que a economia russa é uma coisa interessante de explorar, porque ela é isso que é difícil de conceituar, porque ela é um imperialismo, de fato, enquanto potência militar. Ninguém nega a força militar russa, mas economicamente a Rússia não é lá a grandes coisas. Quer dizer, é uma economia respeitável, grande porte, mas pelo que já foi, pelo tamanho da Rússia, e principalmente levando em conta os setores mais desenvolvidos da indústria e do sistema bancário financeiro, a Rússia não está no top, não é a vanguarda do desenvolvimento capitalista. E eu acho que um elemento aí que eu queria acrescentar ao debate é a aliança Rússia e China, que é sim o grande fator geopolítico de está formando na prática um bloco russo-chinês muito consolidado. É só ver o que foi as Olimpíadas de Inverno na China. Enquanto o Ocidente boicotou, a Rússia fez uma declaração conjunta com a China de defesa incondicional, inclusive militar. A China ela é cautelosa na política externa, ela não defende a intervenção do Putin, até porque o estilo chinês é muito diplomático, não gosta tanto. Então, provavelmente, isso fez com que as pessoas falassem que a China está se separando da Rússia. Não é verdade. Eu tenho uma avaliação de que a China e a Rússia estão cada vez mais integradas, e o que é mais impressionante nisso tudo é que, inclusive, países como Índia, Paquistão, não adotaram sanções contra a Rússia. A Arábia Saudita, os países árabes, estão começando a negociar em yuan. Então, está tendo uma formação de fato de um bloco euroasiático. E até países como Irã e Turquia, que brigava sempre com a Rússia, estão se aproximando. A Turquia também não topou, apesar de ser parte de todas as sanções. Então, esse conflito vai futuro. Diogo, os últimos segundos, o seu áudio foi... É a China que, inclusive, já vai no 5G. Eu tenho uma visão diferente do Rafael. Ela cada vez mais vai exportar capitais e vai exercer um papel, principalmente na África, onde ela já compra muita terra, onde ela já exerce um papel de potência imperialista mesmo na África. Que, por exemplo, ele fala bases militares, é verdade, mas ela está se expandindo. Antes não tinha nada da China. Hoje a China já tem base militar no Djibouti, já controla o chifre da África, controla vários portos africanos. Então, a visão de que a China ela é muito menor que o Ocidente é correta, mas você tem que ver a dinâmica de longo prazo. A dinâmica de longo prazo é a China cada vez mais se aliança com a Rússia e conquistando o mundo. E a África vai ser essencial para isso. Obrigado, Diogo. Eu vou passar agora, então, para os comentários do Pedro. A economia ucraniana realmente é em grande parte industrializada. Isso que a torna tão interessante, né? Assim como o Brasil. O Brasil é, como chamam, potência regional. O Brasil é fundamental para o imperialismo, porque tem a ver com o destino de diversas repúblicas no entorno. Sobre ser uma economia exportadora de commodities, eu não vejo isso como conflitante com a definição imperialista. Por exemplo, um dos fatores primordiais do imperialismo é o controle de toda a cadeia produtiva, desde lá da ponta do chip até a extração do minério. Essa é uma característica do capitalismo de novo tipo, que o Lenin chama. E por que não controlar as fontes de minério, petróleo, gás natural da Ucrânia? Por que as empresas russas não se interessariam nisso? Porque se a Ucrânia passa a fazer parte do mercado comum europeu, a questão se inverte. São os grandes bancos e as grandes empresas da Europa, principalmente alemãs, que vão partir para cima do mercado consumidor e das empresas débeis, fracas da Ucrânia. Óbvio, são empresas débeis e fracas comparadas com as empresas do imperialismo. Mas é uma tendência. Desde lá do início do século XX.
As grandes empresas, elas são tão grandes que elas dominam o mercado e partilham entre si o mercado. Isso significa que empresas tão grandes dentro do território ucraniano iriam controlar essas empresas que hoje existem na Ucrânia de uma burguesia ainda mais débil que a Rússia. Mas sem comparação, a economia ucraniana com a economia russa em termos de tamanho. Por mais que seja interessante esse gráfico do Rafael, da produtividade do trabalho, eu acho que o que está sendo dito aqui é que há uma exploração capitalista e que essa exploração capitalista pela classe burguesa russa pode ser melhor ainda se os mercados consumidores e as fontes de matérias-primas forem conquistadas e as empresas ucranianas sugadas para as empresas russas a partir dos bancos russos atuando na Ucrânia. Então, existe uma possibilidade ali aberta de uma atuação imperialista, obviamente com as devidas proporções a, por exemplo, a economia norte-americana. O Rafael falou sobre a questão da Alemanha, né? Eu não sei se todo mundo aqui pegou essa notícia, mas a Alemanha triplicou o orçamento militar. Ou seja, essa guerra está servindo como justificativa para um retorno de investimento maciço por parte do Estado no reforço dos exércitos, na expansão das empresas armamentistas, ou seja, é o capitalismo tentando fazer sua roda girar através do braço pesado do Estado. E isso daí pode servir lá na frente, né, para a Alemanha recuperar sua grandiosidade. Lembrando que é a maior economia da Europa e o potencial está aí para construir um grande exército. Sobre a China, para finalizar. Interessante o gráfico da produtividade do trabalho, porque mostra como os Estados Unidos, mesmo que tenha levado as empresas para a China, ele não fez isso levando o melhor maquinário. O melhor maquinário ficou nos Estados Unidos. Os maquinários mais atrasados, inclusive das empresas lá, foram levados para a China. Mas só que a China tem um controle militar pelo Partido Comunista, dos sindicatos, das organizações de trabalhadores, que faz com que a produtividade do trabalho, ela, na verdade, a extração de mais valor, se baseie muito mais na mais-valia absoluta do que na relativa. Então, existem massas gigantescas de mais valor sendo tiradas de uma classe trabalhadora ultra explorada, que sustenta uma acumulação e um papel do Estado que pode, sim, assumir feições imperialistas. E a maior parte da economia hoje chinesa é privada, ou seja, ela não é a partir de uma planificação. O papel do Estado é um papel bonapartista, ou seja, as empresas têm que produzir capital e, com a ajuda do Estado, esse capital vai se reproduzir. Mas não é como na União Soviética. Então, hoje não existe nem mais Estado operário burocratizado, Estado operário não é degenerado, não é burocratizado. Na China é uma economia capitalista controlada pelo Partido Comunista, que tem a burguesia no seu interior, inclusive, apesar de ser ainda controlado pela burocracia. Por último, para finalizar aqui minha intervenção, eu queria convidar todos os presentes a fazer uma doação. Nós temos camaradas da Corrente Marxista Internacional que estão presos na Rússia, mais de 15 mil manifestantes foram presos, e a Rússia, o governo russo, está libertando esses manifestantes mediante pagamento de fiança. Então, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação internacional para que esses camaradas consigam pagar pela fiança. Então, se vocês puderem ajudar, eu vou colocar o Pix aqui no chat e fiquem à vontade para definir o valor da doação, mas ela é muito importante porque tem comunistas na cadeia por lutarem contra a guerra, por denunciarem o imperialismo. Maravilha. Obrigadão, Pedro. Eu vou passar agora, então, para os comentários do Rafael. Maravilha, companheiros. Eu teria dois temas que eu gostaria de falar um pouco, acho que dialogam com o que os companheiros colocaram, que é a questão do leste da Ucrânia e também sobre o belicismo europeu. Vamos ver se dá tempo de falar de cada uma ou de falar mais adiante também. Eu estava ontem mesmo lendo uma entrevista com o Taras Bilous, que é um militante comunista na Ucrânia, que está fazendo parte de uma milícia junto com anarquistas na resistência ucraniana. Pode ser lido no site deles, né, do grupo deles, que é commons, com 2 M's, .com.ua.
E é interessante, ele é de origem ali no Donbás, né? A família dele é de origem dali. E ele comenta nessa entrevista, citando, em 2014, até pouco antes da invasão, a situação do Donbás era muito mais complicada do que agora. Muitas pessoas ali apoiavam os separatistas ou esperavam a ajuda da Rússia. Nessa situação, era importante procurar um tipo de compromisso. Agora, entretanto, muito poucas pessoas são pró-Rússia, mesmo nas áreas sob controle russo. Em vez disso, há muita resistência à invasão. Isso não significa que não haja ninguém lá que apoie a Rússia, mas mesmo muitas pessoas que antes eram pró-Rússia, agora odeiam a Rússia e exigem que o exército russo saia. Isso é uma parte de alguém que é dali do Donbás, que eu acho que às vezes é interessante a gente saber um pouco as coisas por dentro. Ele pode estar errado? Pode, mas vamos ver outros dados. Por exemplo, em 2019, pouco depois da vitória do Zelensky, o Kremlin aprovou um decreto que simplifica o processo de obtenção da cidadania russa para quem vivesse no dono de 20 mil habitantes das duas. Ainda assim, é interessante não estar, estou dizendo aqui. São só 19% dentro de uma população de 3,7 milhões de pessoas. Outra coisa, por exemplo, né? A região do leste da Ucrânia tem laços mais próximos com a Rússia, o país. Mas não significa que o povo todo dali queira ser assimilado. Então, pela separação, 84% disseram sim à independência. Na Crimeia, por exemplo, que é bastante russa, né, porque os russos expulsaram os tártaros, massacraram os tártaros na segunda metade do século XX, na Crimeia foram 54%, então a maioria a favor da separação. Depois de 30 anos, por exemplo, hoje, de acordo com um inquérito feito com a própria população das províncias do Donetsk e de Luhansk, 57% das pessoas se assumem etnicamente como ucranianas e 38% se assumem como russas. Na cidade de Kharkiv, que é uma cidade muito importante, ali já mais próxima da Rússia, que, por exemplo, na Guerra Civil Russa foi importante, por exemplo, os bolcheviques conseguiram estabelecer ali primeiro um governo próprio, dirigido pelo Rakhovsky, né, um fundamental dirigente bolchevique, depois membro da oposição de esquerda. Né? Kharkiv, que sempre foi muito mais russófono, por exemplo, né? Só 3% da população defendia a anexação pela Rússia em 2015. Então, acho que esses são alguns dados que a gente tem que tomar um pouco cuidado nessa história de que toda a população do Donetsk, de Luhansk, quer se adequar à Rússia, quer entrar na Rússia, etc. E tal. Acho que as coisas são muito mais complexas do que isso. E alguns dados aí que eu dei, eles derrubam esse mito de que toda a população ali quer isso. É verdade que é complexa a situação ali, é mais complexa. A situação no leste europeu como um todo é muito mais complexa do que a gente está acostumado, e mistura nacionalidade e cidadania. Mas eu acho que deve-se tomar um cuidado grande com algumas leituras muito superficiais e simplistas. Do meu ponto de vista, um pouco para concluir, depois eu volto no tema do belicismo alemão, Putin veio pelos elementos todos que eu disse, das contradições internas, mas porque também a própria situação no Donetsk, em Luhansk e na Crimeia estava ficando cada vez mais insustentável. Isso o próprio Taras Bilous fala, companheiros que nem o companheiro do PSTU e da LIT, o Diogo Russo, que fez alguns debates muito bons, também comentou que a situação ali está ficando cada vez mais instável para a manutenção do exército russo controlando aquelas regiões. Então, o Putin acelerou pelas contradições internas, mas também para manter o controle daquelas regiões, porque estava passando por um processo de desmoralização muito grande do exército russo
naquelas regiões, depois das tropas paradas, etc. e tal, repressão interna à própria população. Então, tinha um risco de continuar o Euromaidan, digamos, agora levando até uma possível perda dessas regiões, a depender de conflitos, etc. Enfim, desculpem aí. E depois eu volto no outro tema. Certo. Obrigadão, Rafael. Eu vou abrir para uma rodada de perguntas e conforme for a gestão do tempo, a gente deixa mais alguns minutos para também uma rodada de considerações finais depois. Então, quem quiser pode enviar perguntas por chat e eu e a Rosa, que está aqui com essa imagem do ornitorrinco, vamos ler as questões em voz alta. Mas acho que a própria Rosa quer colocar uma pergunta primeiro. Isso, oi, obrigada a todos pela participação e pelo debate. A minha pergunta, ela vem da fala do Pedro, mas eu queria convidar todos a responder também. Mas especificamente, Pedro, você tocou nesse ponto sobre o bonapartismo, né? E como o governo do Putin ser um governo bonapartista, o governo russo ser bonapartista. E isso me fez lembrar sobre aquele texto do Marx, do 18 de Brumário, onde ele fala, né, sobre essa questão do bonapartismo, do Luiz Bonaparte, e nesse texto o Marx meio que falava que essa emergência do bonapartismo apresentava um certo horizonte de possibilidade para a esquerda, uma certa possibilidade para o socialismo. Então, eu queria perguntar, especificamente devido à sua fala, Pedro, se você acha que o bonapartismo russo ele abre alguma possibilidade para a esquerda, se existem algumas oportunidades para o socialismo que advém disso, e, no geral, para os outros palestrantes, se vocês acham que essa guerra atual, essa crise atual na Ucrânia, se ela apresenta alguma oportunidade ou não para a esquerda no projeto para o socialismo, ou emancipatório, ou anticapitalista. Acho que podemos começar pelo Pedro, a quem a pergunta foi mais diretamente dirigida, e depois passamos para os outros. Rosa, você poderia, por favor, repetir só o finalzinho da sua pergunta? Depois que você falou sobre a questão do bonapartismo, eu me perdi. Se você acha que, tanto no geral, esse governo russo bonapartista, mas também essa crise específica na Ucrânia, se ela apresenta, por ter esse caráter bonapartista, se ela apresenta alguma oportunidade para a esquerda, para o socialismo. Ok. Antes eu queria falar sobre o que o Paulo comentou. Eu acredito que sim, a derrota da Rússia é necessária, mas do ponto de vista da derrota da burguesia russa, e essa derrota precisa vir do movimento de massa, não pelas mãos dos soldados patrocinados pelo imperialismo e controlados por Kiev, dentro, muitas vezes, de batalhões nacionalistas com tendências ou diretamente ligados ao neonazismo. Ou seja, essa derrota da Rússia na guerra precisa vir pelo movimento de massas, e aí me vem à cabeça como foi, inclusive, o final a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Parte importante dessa derrota foi a mobilização de massas dentro do próprio território estadunidense. Não foi uma derrota puramente militar, assim como a derrota de mais de 20 potências na Guerra Civil Russa, depois que os bolcheviques tomaram o poder, não foi uma derrota puramente militar do Exército Vermelho, mas foi uma mobilização massiva dos trabalhadores. Agora, sobre o bonapartismo, o Marx faz uma divisão entre e o Trotsky depois vai retomar isso, sobre divisão entre bonapartismo. Existe um bonapartismo progressista, jovem, e existe um bonapartismo, Marx fala no 18 de Brumário,
onde começa a aparecer uma calvície neles. Ele começa a entrar numa época senil. Por quê? Porque enquanto o Bonaparte leva as relações sociais de produção capitalista para outros países, para além da França, expropriando a igreja, expropriando os senhores feudais, abrindo mercados consumidores para os burgueses franceses, você tem a possibilidade de um desenvolvimento acelerado das forças produtivas e da formação de uma classe trabalhadora, uma classe operária que trabalha sob relações sociais capitalistas. E hoje o bonapartismo, na época do declínio capitalista, na época imperialista, não tem mais nenhum caráter progressista. Ou seja, o capitalismo já é hegemônico em todo o globo. Pelo contrário, o bonapartismo é uma tentativa da burguesia, e aí eu estou falando nos países atrasados, como o Brasil, como a Rússia, é uma tentativa da burguesia de se equilibrar entre uma burguesia imperialista forte, do qual ela é submissa economicamente, e de um proletariado que pode se revoltar a qualquer momento e expropriar essa burguesia nativa. Então, o bonapartismo vem com um líder com ambições militares, ambições totalitárias, que se coloca à cabeça da nação, expropria politicamente a burguesia e faz uma tentativa de conciliação do proletariado com a burguesia para manter a dominação e a exploração capitalista no país, sob vestes da espada, não sob a veste da democracia. Igual nos Estados Unidos agora vai ter uma eleição, né? Uma das grandes preocupações do Biden é essa. A guerra ele tenta usar a guerra para fortalecer os democratas nas eleições. Ou seja, nos Estados Unidos o modelo democrático é muito diferente. O bonapartismo ele não precisa nesse momento aparecer, mas em países como o nosso, com a burguesia débil, ele é necessário. Então, se o Diogo ou o Rafael também quiserem responder a questão da Rosa, está aberto o espaço aqui. E depois temos também uma pergunta que foi enviada pelo chat, que eu vou ler depois. Tá certo. Então, depois responda do Francisco, né? Ou responda as duas ao mesmo tempo. Tá. Vamos fazer uma de cada vez. Tá. Sobre a pergunta da Rosa, eu acho que a gente vive um momento muito mais parecido com o momento do Marx em 1840 do que o momento do Lenin. Então, aí eu tenho uma concordância com o camarada Pedro Henrique, que comentou que a gente não tem um movimento marxista organizado no nível que era a Segunda Internacional, Partido Social Democrata, alemão, comandando a Segunda Internacional. A gente não tem esse nível de organização. Hoje, a nossa situação é uma situação mais dispersa, marcada por movimentos de massa difusos, por exemplo, o que foi a Primavera Árabe, de 2013, são movimentos sem direção política e sem ideologia muito clara, geralmente uma negação da ordem, uma negação fora tudo, fora Bolsonaro, fora... Isso pode acontecer na Rússia, com um movimento pela paz. O movimento pela paz pode se desenvolver em um fora Putin ganhar força. Isso é uma possibilidade se a economia russa começar a sangrar muito com essa bomba atômica financeira que foi a saída do SWIFT e as sanções. Mas esses movimentos, eu temo que podem acabar gerando nada novo, porque, infelizmente, é o que a gente... É o padrão desde 2011. Né? A Primavera Árabe voltou, teve uma grande vitória, que foi a derrota do Mubarak, a saída, e voltou ao racismo, que é um outro militar pior. Então, o problema da nossa situação contemporânea, eu acho, é que não existe uma força organizada presente nos movimentos capaz de dirigir isso com um rumo que não seja um rumo pró-liberal, pró-ocidental, porque eu vejo a situação caracterizada por duas narrativas hegemônicas. A narrativa do Ocidente é que a gente vive um conflito de democracia e despotismo. É um conflito entre o Ocidente liberal-democrata versus países atrasados como Rússia, Irã, Turquia, fundamentalismo islâmico. Outra narrativa que existe é a narrativa do Putin ou a narrativa do Erdogan, na Turquia, que é o Ocidente degenerado, a gente é a tradição. A gente é a tradição, inclusive, religiosa, a gente preserva os valores. Essa é outra narrativa. E a gente tem que inserir uma terceira narrativa que não está colocada hoje. Essa é a dificuldade, que é a narrativa
essas contradições são falsas, ou pelo menos não são as contradições principais. A contradição principal é capitalismo versus comunismo, é a criação de uma nova ordem social. E essa é a grande dificuldade, porque o movimento comunista hoje é débil, é fraco. Eu não falo movimento comunista só os partidos comunistas, eu falo no sentido mais genérico possível, o movimento por uma nova ordem social. A gente tem muitos movimentos que negam autoridade, mas tem uma falta de ideia quanto ao que colocar no lugar. E aí, frequentemente, isso roda em círculos. A gente não consegue ter uma perspectiva de um futuro diferente, porque é uma mera negação da ordem sem proposta. Então, nesse sentido, eu não vejo como o bonapartismo facilitaria a nossa vida, porque ele favorece a ideia de que o conflito é democracia versus despotismo. Ele em vez de ser comunismo versus capitalismo, ele, na verdade, facilita a ideia de que a oposição PUT quer é se integrar ao capitalismo liberal, menos estatizado, menos autoritário. E não é uma coisa que interessa, eu penso, aos marxistas. É óbvio que governos autoritários são ruins, tal, mas também se substituir o Putin por um novo Yeltsin, que é se integrar ao Ocidente, grande merda, né? A gente vai ter uma democracia liberal russa, olha que legal. Não vejo como esse conflito entre democracia e ditadura e despotismo hoje, que é o despotismo, digo, bonapartismo, pode ser considerado bonapartismo, eu não vejo como isso tende a favorecer o comunismo, a não ser que haja uma intervenção organizada para mudar as coordenadas ideológicas que estão hoje colocadas no conflito. Maravilha, obrigado, Diogo. Então, agora, se o Rafael quiser responder a pergunta da Rosa, o espaço está aberto. Depois a gente vai fazer, para encerrar, essa pergunta do Francisco. Então, por enquanto, vamos ficar só com essas, tá? Essa pergunta da Rosa é muito pertinente, muito perspicaz. No 18 de Brumário, o Marx analisa o bonapartismo como uma nostalgia da monarquia. Ele usa esse termo, né? Porque o que acontece desde que se iniciaram as lutas proletárias independentes da burguesia, então, com o maior destaque para junho de 48, né? Dentro da Revolução de 48, que se inicia em fevereiro, com uma fase democrático-burguesa, e em junho assume o caráter propriamente proletário, né? Desde que se iniciou isso, a democracia, o regime democrático burguês ficou muito frágil. Então, o Marx fala, a burguesia tem uma nostalgia do império ou da monarquia. Por quê? Porque você ter todas as frações burguesas em igualdade, em dimensão igual, cria muita instabilidade entre o conjunto da burguesia e faz com que, na luta contra o proletariado, a burguesia fique frágil. Então, o proletariado consegue se aproveitar de algumas brechas e avançar na sua luta. Então, por isso, uma nostalgia, porque a burguesia quer que um setor burguês controle os demais. E aí estabelece um regime ditatorial burguês, um controle mais, uma centralização de um setor mais forte da burguesia sobre os outros setores da burguesia, para que diminua as contradições dentro dessa classe, para que ela possa guerrear a outra classe, que é o proletariado. E o Marx ele analisa as relações entre o poder legislativo, o poder executivo. Na verdade, não existia um poder judiciário na época, né? Ele era muito vinculado ao executivo, e mostra ali como o poder executivo vai minando e quebrando o legislativo, então as frações da burguesia e a pequena burguesia. E aí consegue estabelecer um executivo forte. Mas aí o que o Marx fala é que isso cria a antípoda necessária. Depois, quando ele analisa a Comuna de Paris, ele fala a Comuna de Paris é a antípoda do Império de Napoleão. Ela é o contrário absoluto e necessário do bonapartismo. Por quê? Porque há um executivo muito forte, só poderia ter como consequência
um tipo de democracia mais radical possível, que aí, no caso, na situação histórica, acaba virando um processo de conselhos como a comum. Isso foi, na verdade, aconteceu em diversos momentos da história, né? A tal grau, por exemplo, isso é um tema estudado, por exemplo, no Departamento de Estado dos Estados Unidos há muitas décadas. Tem um texto, um livro muito famoso do Samuel Huntington, que acho que é Aspects of Political Decompression, sobre descompressão política. Esse é o tema central, né? Quando a gente estabelece uma ditadura burguesa, um regime ditatorial bonapartista, ainda não é fascista, mas bonapartista, como fazer a descompressão disso, para que o executivo forte não vire um legislativo absoluto, né? Uma democracia de massas, conselhos, etc. Até só um parênteses, o próprio Samuel Huntington esteve no Brasil na década de 80, dando conselhos ao Golbery do Couto e Silva, né? O Golbery era o cabeça de verdade da ditadura brasileira, né? Era o mais inteligente ali dos generais, e não à toa também o Golbery é o sujeito que valorizou a imagem do Lula, né? Então, o Lula serviu nesse processo de descompressão política da ditadura para que a ditadura pudesse transitar para uma democracia burguesa. Mas isso é só um parêntese. A grande questão é essa. Na Rússia, não é possível ter um regime democrático burguês. Parece ser muito difícil, muito instável, por conta dessa situação de confluência entre conflitos nacionais com diversos conflitos de classe. Então, essa confluência é muito explosiva, de tal forma que ou você tem uma monarquia czarista muito forte, ou depois uma repressão stalinista muito forte, ou agora o Putin, que mandou prender diversos chamados oligarcas, né, quebrou o poder de diversos oligarcas ao longo dos anos 2000, envenenou, prendeu, etc. Então, esse é o problema, né? Na Rússia não é possível ter um regime democrático, porque isso cria muitos problemas para o controle de classe da burguesia. A grande questão da companheira acho que é muito válida. Isso abre um horizonte para a esquerda, assim como a derrubada do Napoleão sobrinho abriu para a Comuna de Paris. É possível. Uma derrubada de Putin pode abrir contradições assim gigantescas para um processo revolucionário. É evidente que o Pérez tem razão, depende de organização revolucionária, de conselhos, de comitês de fábrica, de partido que fomente tudo isso, né? Então, depende de muitos elementos, mas é possível. Acho que a gente tem que ter essa esperança e esse otimismo revolucionário. Bom, para a gente conseguir terminar observando o tempo estipulado aqui para a nossa conversa, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais junto da resposta da próxima pergunta, tá? Aí a gente pode deixar em torno de 5 minutos para cada um e encerramos. Então eu vou ler aqui a pergunta do Francisco. Do ponto de vista do tamanho da economia, da exportação de capitais, a Rússia não pode ser caracterizada como um país do centro da cadeia imperialista. No entanto, seu poder bélico e de influência é notável. Quais lições se podem tirar da Rússia contemporânea para a atualidade da teoria do imperialismo? E qual a posição que a Rússia ocupa nessa cadeia? Eu gostaria de tomar a liberdade de pegar carona na pergunta para realçar um outro ponto que também foi comentado nas falas anteriores, que é o seguinte: na ausência de uma organização socialista internacional de peso como a que a gente tinha no momento da escrita do estudo do Lenin sobre o imperialismo, a atualidade dessa teoria existe somente enquanto... Desculpa, cortou a pergunta. Você pode reler? Posso. Do início aqui? Certo. Do ponto de vista do tamanho da economia, da exportação de capitais, a Rússia não pode ser caracterizada como um país do centro da cadeia imperialista. No entanto, seu poder bélico e de influência é notável. Quais lições se podem tirar da Rússia contemporânea para a atualidade da teoria do imperialismo? E qual posição a Rússia ocupa nessa cadeia? E eu gostaria de só fazer um acréscimo. Na ausência de uma organização socialista internacional de peso, como a que existia na época em que o Lenin formulou sua teoria, é possível pensar essa teoria como uma teoria revolucionária
ou ela sobrevive somente como uma teoria econômica e de análise de relações geopolíticas? E eu gostaria de pedir a todos juntarem as respostas às considerações finais. Começa comigo? Ô, Diogo, eu posso passar à sua frente, por gentileza? Eu vou precisar sair às 6 horas. Peço desculpa aí para todo mundo. Tranquilo. Então, de novo, né, peço desculpa aí para todo mundo por ter que sair antes, não ouvi as considerações finais dos companheiros, mas eu queria agradecer pelo convite, ao Paulo, à Rosa, agradecer também ao Diogo, ao Rafael, pelas análises, pelas contribuições, ao Francisco, que perguntou. Isso tudo certamente vai ajudar a gente a desenvolver a nossa compreensão sobre a situação. Um ponto que eu queria ressaltar sobre o 18 de Brumário é que ali o Marx está falando sobre uma incapacidade da burguesia governar por conta própria. É por isso que surge o bonapartismo. Não é uma coisa melhor plus, não é uma degeneração, não, é fruto do desenvolvimento do próprio capitalismo. A luta de classes, a intensificação da luta de classes fez com que a burguesia tivesse que, entre aspas, terceirizar o seu governo para o Bonaparte. A burguesia abandonou o posto, porque, como o Rafael falou, a gente teve ali o espectro da primavera de 48, das revoltas operárias que acabaram em banhos de sangue, mas que tinha ali um processo de organização muito forte, ainda que incipiente, um movimento de massas. Isso assustava a burguesia. E o Bonaparte foi fundamental para conseguir fazer esse poder da espada acima das classes, que obviamente está servindo, ali como Marx fala, a fração financeira do capital. Tem um documentário que mostra como é que é o domínio da classe trabalhadora americana nos Estados Unidos, obviamente. Chama American Factory, não sei se vocês viram, acho que é Fábrica Americana em português. Os burgueses contratam um tipo de uma empresa que vai dentro das assembleias dos sindicatos e dentro da fábrica tentar convencer os trabalhadores que eles têm que votar contra, por exemplo, a sindicalização da fábrica. Isso é muito rebuscado, ou seja, a burguesia está ali colocando seus carrascos, seus ideólogos para dialogar com os trabalhadores diretamente para convencer que ele tem que ficar contra a organização da própria classe. Se qualquer país, inclusive no Brasil, se você se opõe a uma grande liderança sindical, se você causa problemas, não tenha dúvida, o próprio diretor do sindicato vai te dedurar para o dono da empresa, ou então, se você arrumar problema com uma elite local, eles vão te matar. É isso que é uma economia atrasada, é a diferença brutal diante dessa democracia burguesa, do governo democrático burguês, que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil, só uma cópia fajuta, e na Rússia é muito pior nesse sentido, né? O envenenamento está lá de várias lideranças e qualquer um que ganhe uma relevância no país para provar isso. Tem outro filme interessante sobre a revolta dos mineiros americanos, os Rednecks, que formaram o Redneck Army. Ou seja, quem reprimiu a revolta e a organização dos mineiros, influenciados pela Revolução Russa, foi uma agência privada de detetives financiada pelos donos das minas. Ou seja, o governo, obviamente, estava ali salvaguardando e fazendo toda aquela máquina jurídica possibilitar o assassinato dos trabalhadores, mas o governo não estava envolvido diretamente no conflito. Então, o bonapartismo em países como o nosso é essencial, porque a burguesia é débil. A burguesia não consegue fazer isso que a burguesia americana faz. E mais, a burguesia americana consegue controlar sua classe trabalhadora, uma classe trabalhadora armada. Então, é um outro tipo de mecanismo. Por último, eu acho que a gente deve confiar na classe trabalhadora. O Engels, ele fala sobre o movimento operário alemão que é mais importante a gente ter um partido amorfo, um partido, inclusive não seja hegemonizado pelos comunistas, mas um partido de massas e operário. Eu não lembro o nome da carta dele, foi uma carta dele para o Marx, do que você ter uma pequena organização ou um conjunto de organizações unidas sem influência de massa. É muito importante que os trabalhadores se mobilizem e façam sua experiência. Ou seja, na Ucrânia eles fizeram a experiência, apoiaram o imperialismo,
alemão, imperialismo europeu, americano, querendo entrar para a Europa, e eles estão fazendo a experiência deles. Eles têm que confiar no aprendizado histórico da classe trabalhadora e intervir e explicar que não é solução nem ficar do lado de Putin, nem ficar do lado da União Europeia, nem ficar do lado dos Estados Unidos ou dos neonazistas, mas a massa ela precisa da gente intervindo, mas ainda está num estágio muito embrionário da construção de uma organização política com consciência de classe. Mas, por isso, quer dizer, é exatamente por isso que a gente precisa apoiar a construção de um movimento de massas contra a guerra, porque é a partir desse movimento de massas que a gente pode intervir enquanto organização política, enquanto comunistas, e construir essa organização revolucionária que é necessária para conseguir conduzir a mínima parte sequer da classe trabalhadora, porque sem organização revolucionária é o espontaneísmo. E o espontaneísmo nunca levou ao poder proletário. Essa história já mostrou para a gente. Então é isso, obrigado. Espero que nos encontremos em breve. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, Pedro. Abraço. Então agora, eu não sei, quem quiser pode ir. Eu perdi um pouco o controle da ordem das falas aqui. Pode Você ser? sabe como é. Pode ser o Diogo, então, vamos lá. Tá. Respondendo à pergunta do Francisco, primeiro, depois eu faço considerações. Essa é uma bela pergunta, na verdade, porque é um nó mesmo. Porque, como o Lenin conceituava, imperialismo não é bem... tem país imperialista, tem país que não é imperialista. Não é uma coisa de classificação de esse não é. É algo mais complexo, é uma cadeia, como você falou. Porque o imperialismo, para o Lenin, depende de um estágio objetivo do capitalismo. Então, não é uma questão só de vontade política também, né? É uma questão de, por exemplo, o grau de desenvolvimento, quando o capitalismo deixa de ser aquele capitalismo de livre concorrência de pequenas empresas e passa para o estágio monopolista. Essa é a teoria clássica, que, no caso a Rússia está no estágio monopolista do capitalismo, evidentemente. A Rússia, assim como todos os países, está integrado à economia mundial e funciona na base de grandes monopólios. A questão diferente da Rússia é que ela está concentrada numa área de mineração, numa área primária exportadora, uma área que não é o capital mais avançado, né? Não é a tecnologia mais avançada, e ela tem um controle do Estado muito forte, que lembra o bonapartismo, que lembra experiências que a Europa já viveu antes de virarem democracias liberais consolidadas. Então, essa é a peculiaridade russa. Ao meu ver, a Rússia está integrada ao imperialismo. A questão é que ela é um imperialismo menor. Eu não acho que dá para falar que a Rússia não é imperialista exatamente, porque isso contradiz não só o fato dela ter alcançado o estágio monopolista e exportar capitais e disputar influência no mundo. Isso existe. É só ver como ela agiu na Síria, que era uma área estratégica para ela, como ela agiu na Crimeia, porque ela precisa do Mar Negro. Então, ela interfere, de fato, politicamente, para ter esses objetivos econômicos alcançados. Então, na minha visão, ela não é, evidentemente, Estados Unidos, mas ela é uma grande potência. O Lenin caracterizava como imperialismo. Se era imperialista na época do Lenin, eu não entendo porque não seria hoje. Porque já na época do Lenin, a Rússia era muito pior do que hoje, economicamente. A Rússia era semi-feudal. E mesmo assim, o Lenin não tinha dúvida de falar que era um império grão-russo. E era um império reacionário. Então, eu vejo a Rússia dessa maneira. É um país que, economicamente, tem suas debilidades enormes, está cada vez mais dependendo de exportação de commodities, mas ela exerce um poder militar enorme no seu entorno. A intervenção no Cazaquistão, no Quirguistão, na Chechênia, na Geórgia, claramente são atitudes imperialistas. Agora, a ambiguidade da palavra imperialismo. Então, ela tanto designa ações militares de interferência, então poderíamos falar que o Império Romano era imperialista na antiguidade,
o que é diferente da teoria do Lenin, fala que é uma questão do desenvolvimento do capitalismo. Então, tem uma ambiguidade na palavra imperialismo. Ela serve para designar genericamente atitudes militares, oportunistas, e também serve para designar o termo, o desenvolvimento capitalista na fase monopolista de divisão do mundo, de grandes potências. O que eu acho que a gente tem que desenvolver na teoria do imperialismo é ter uma espécie de hierarquia de imperialismo menores e imperialismo maiores, por exemplo. Como caracterizar a Turquia? Como caracterizar o Irã? Eles são potências que exercem influência. O Irã intervém na guerra do Iêmen contra a Arábia Saudita. Isso não é uma ação imperialista entre duas potências regionais? Mas ao mesmo tempo ninguém vai falar que o Irã é imperialista como é os Estados Unidos. Então, é difícil, porque a Índia não é imperialista na Caxemira? E a Índia está no topo do desenvolvimento econômico? Também não. Dá para falar até o Azerbaijão. Um exemplo pior, mais difícil ainda, porque o Azerbaijão, obviamente, está longe de ser um capitalismo desenvolvido. E ele intervém, como a gente viu, na guerra contra a Armênia, na Nagorno-Karabakh. Então, é muito complicado isso, porque saber o ponto certo entre o desenvolvimento econômico e a ação política militar. São duas linhas que não confluem exatamente, mas a gente tem que analisar esses ambos aspectos. Agora, para finalizar, eu fiz uma fala meio pessimista. Pareceu pessimista, porque eu venho notando que, infelizmente, esses movimentos de massa da última década, que eu acho que a gente vive uma conjuntura de movimentista. A gente não está mais no fim da história, ninguém consegue sustentar mais isso, porque os fatos mostram que as massas estão se mobilizando. Por isso que a comparação com 1840, que era o período do Marx, quando você tinha uma grandes movimentações de massa, por exemplo, Primavera dos Povos, sem, no entanto, ter uma clareza ideológica política. Eram movimentos populares, anti-ordem, em geral, mas sem direcionamento, e por isso que o Marx fez o manifesto. O manifesto comunista é planejado para intervir nessa conjuntura. Ele fala, a gente precisa de uma orientação a essa onda movimentista. Eu acho que a gente vive uma situação parecida. A gente precisa de um novo manifesto comunista, algo desse tipo. Tipo, olha, a gente viu uma conjuntura de movimentos de massa, mas esses movimentos de massa estão meio acéfalos. A gente precisa de uma orientação. E aí eu apostaria em movimentos pela paz. Eu acho que a bandeira da paz tem, sim, uma capacidade de agregar pessoas, é um sentimento progressista, porque a gente consegue, inclusive, politizar a situação, explicando que a guerra não interessa a ninguém, que a guerra serve para os grandes capitalistas, é uma disputa entre grandes burguesias, que nenhum proletário tem interesse na guerra. Eu acho que a gente tem que reviver essa bandeira da guerra, da paz, que era forte na esquerda na Primeira Guerra Mundial, pelo menos na esquerda mais consequente, que não aderiu ao social-chauvinismo, né? E a gente não pode cair na besteira de fazer o que a social-democracia fez no mundo internacional, a grande parte, que é aderir às suas burguesias nacionais a partir das várias justificativas possíveis, né? A gente pode aderir ao lado do Ocidente, falando que é a terra da liberdade, ou da Rússia falando que é o anti-imperialismo. Isso era comum também na costura da Primeira Guerra. Uns apoiavam a Alemanha falando que era anti-imperialista, porque o imperialismo era o inglês e francês. E outros apoiavam a Inglaterra e a França falando que eram democracias contra o autoritarismo germânico. Então, a gente não pode reviver esses erros, né? Seriam desastrosas. A gente tem que apoiar o novo... Só concluindo, que eu acho que já falei demais, eu tenho esperança em politizar a partir da radicalização de movimentos anti-guerra. Eu acho que esse seria o caminho mais consequente, porque poderia esclarecer a situação, politizar a situação e gerar e combater dentro desse movimento as tendências liberais democráticas. Porque a gente tem que ter noção que dentro desse movimento vai ter uma tendência pró-ocidental muito forte, e aí a gente tem que dividir o movimento e valorizar a divisão, porque a gente às vezes tem uma ideia de que é melhor ter um movimento unido, amplo, sem conflitos. Eu sou o contrário. Eu acho que tem que ter, quanto mais conflitos internos, melhor, porque a gente vai dialeticamente superando as contradições e elevando o nível político dos nossos movimentos.
É isso. Maravilha. Obrigadão, Diogo. Então, eu passo agora para a resposta e para as considerações finais do Rafael. Bem, camaradas, eu faria um comentário sobre a questão da paz, dialogando com o companheiro Diogo. Não quero que pareça crítica, porque eu entendi o que o companheiro falou, em linhas gerais eu concordo. Mas eu comentaria o seguinte: o Lenin era contra a defesa da noção de paz, argumentando que a nossa tarefa, claro, em conflitos imperialistas, né? A nossa tarefa consiste em tornar a guerra imperialista em guerra civil, né? E, então, falar claramente que o principal inimigo é a nossa própria burguesia, tomar o poder, etc. E tal. Bom, para ele usava até uma frase do Marx, dizia que isso aí era a impotência em ação, né? O discurso sobre a paz. Inclusive, ele criticava o Trotsky, me parece que muito corretamente, sobre isso. Então, não é também, claro, desprezar a questão da paz, né? Mas, para além de defender a paz, a gente tentar encontrar uma via revolucionária. No caso de conflitos imperialistas, era isso que ele falou. No caso do conflito não imperialista, né, como o atual, tem esse caráter de libertação nacional por parte da Ucrânia e um caráter de derrota do nosso próprio governo por parte dos russos. Então, acho que a derrota do Putin, colocar isso de forma clara, sem buscar subterfúgios, a OTAN, os nazistas, a derrota do Putin dá um caminho claro de poder para as massas na Ucrânia e na Rússia. É evidente que esse caminho não está garantido de antemão, e depende de partido, depende de diversas questões. Mas existe um caminho aí. Um discurso vazio, pela guerra de proxy, pela paz, etc., não dá um caminho. Mas a pergunta sobre o imperialismo, acho que é uma pergunta muito complexa do companheiro Francisco e com o adendo do Paulo. Eu acho que a gente poderia fazer um outro debate sobre isso. Eu, particularmente, digo muito particularmente, são questões que a gente tem discutido dentro da transição socialista. Eu vejo muitas fragilidades teóricas na teoria do Lenin ali. E é uma brochura, né? Não é um livro sistemático desenvolvido. E não só eu, diversos marxistas já apontaram isso. Ela não coaduna, por exemplo, com o que está no Capital do Marx. Não existe uma teoria do imperialismo em Marx. Muito embora a Rússia já fosse uma potência na época do Marx, muito embora já houvesse exportação de capital, já houvesse domínio financeiro, no sentido de mercados financeiros há muito tempo. Tal. E a teoria do Lenin é muito baseada no Hilferd, né? Tanto no Hilferd quanto no Robson. Né? O Robson era fabiano, nem era marxista. E o Hilferd era um austro-marxista. A teoria, o livro dele, O Capital Financeiro, tem muitos problemas, né, em relação ao capital do Marx. Então, acho que tem problemas a teoria do Lenin. Eu sou um defensor do Lenin, mas, é evidente, a gente também não trabalha com dogmas. Né? Também tenho críticas a Trotsky em diversas outras coisas. Mas, enfim, eu acho que isso poderia ser um tema de um outro debate muito rico sobre a teoria do imperialismo. Eu comentei algumas coisas da pergunta do Francisco no meu comentário, então, inicial. Eu gostaria de aproveitar o momento para falar de outras coisas. Queria voltar um pouco ao tema alemão. É interessante notar que, desde que tem essa aceleração da crise econômica mundial em 2008, né, a maior crise desde o pós-guerra, e a crise que agora está sendo gestada, dizem que vai ser maior que a de 2008. Mas, desde então, por exemplo, a Alemanha avançou numa articulação bélica do continente. Os companheiros já falaram agora do aumento do valor do PIB destinado ao exército alemão, né, não ao OTAN, mas ao exército alemão propriamente. Né? A parte do exército alemão que se destaca para a OTAN é muito pequena, e outros elementos, como, por exemplo, a coordenação estruturada permanente, que foi criada a partir de 2016, virá de 2016 para 2017, que é claramente um órgão continental europeu de defesa, contrário à OTAN. No próprio site do Conselho Europeu, vocês podem encontrar. Eu vou ler. Eles dizem, por exemplo, que os objetivos dessa nova aliança bélica são os seguintes. 1. O lançamento de uma análise anual coordenada. 2 minutos, vou concluir. De uma análise anual coordenada em
de defesa, se chama AACD, para reforçar a cooperação entre o estabelecimento de uma cooperação, uma sigla em inglês, para reforçar a cooperação em matéria de defesa entre os Estados-membros, que estão dispostos a ir mais longe nesta cooperação. 3. A criação de uma capacidade militar de planejamento e condução, CMPC, para melhorar as estruturas de gestão das crises internas. E 4. O reforço do conjunto dos instrumentos de resposta rápida dentro da União Europeia, incluindo os agrupamentos táticos da União Europeia e as capacidades civis. Então, assim, já nos últimos anos, antes disso, teve declarações da Federica Mogherini, que estava responsável pela União Europeia, também com caráter bélico, de rearmamento alemão muito forte. Enfim, a questão, só para concluir, é que, de fato, uma terceira guerra, digamos, depende disso. Ela me parece que não seria possível sem um rearmamento da Alemanha e do Japão, né? No Japão, ali, a questão do domínio do Pacífico é chave, e na Europa continental, a questão da Alemanha é chave, né? Não é à toa, companheiros, por exemplo, o Conselho Permanente de Segurança da ONU tem Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Não tem Alemanha nem tem Japão. A China e a Rússia são, desde meados do século XX, aliados menores na estratégia militar dos Estados Unidos para justamente paralisar a Alemanha, no caso da Rússia, e para ajudar numa paralisação do Japão, no caso da China, junto com a Coreia do Sul. Enfim, então, acho que essas coisas têm que ser consideradas, né? Isso é muito mais importante que uma discussão de uma terceira guerra, de um conflito imperialista de fato, né? Do que essa teoria da conspiração, né? Desculpa, companheiro Diogo, mas isso da guerra por proxies, coisas assim, né? A gente vê lá o documentário Ucrânia em Chamas, do Oliver Stone, é tudo teoria da conspiração, você não consegue dar uma imagem real dos conflitos da Euromaidan, como o Winter on Fire dá muito melhor, né? Quem participou de manifestação de massa, 2013, Black Bloc, etc., vê o Winter on Fire, saca muito bem o que está acontecendo de verdade. Mas, enfim, por exemplo, essa questão dos nazistas ucranianos, né? Na última eleição eles tiveram 2% de votos. Juntaram todos numa lista só na Ucrânia, tiveram 2% de votos e elegeram uma pessoa no parlamento de 400. Então, esses espantalhos são usados para não ter uma posição clara e para bloquear uma linha revolucionária para a classe trabalhadora na Ucrânia e na Rússia. Enfim, desculpem me alongar demais. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, porque claramente só essa última troca de ideias, os últimos minutos, já abriria para um espaço muito vasto de questões, mas eu gostaria de agradecer muito, então, a participação do Diogo, do Rafael, também do Pedro, e o Eduardo, infelizmente, teve um problema com a conexão e não pôde participar. Gostaria de agradecer muito a todos que estão nos ouvindo aqui, e, por fim, só dizer que, em breve, a gravação desse evento vai ser postada no canal de YouTube da Platypus, e a gente também vai compartilhar esse vídeo na nossa página do Facebook, que é Platypus Brasil, e por lá também vocês podem encontrar a divulgação das nossas próximas atividades, dos nossos próximos debates. Então, é isso. Obrigado, gente. Prazer foi meu. Obrigado, Diogo, Paulo, obrigado, companheiros. Um abraço. Um abraço. Valeu.